que pouco a pouco o Senhor está começando a abrir a identidade dos dois, que vocês registraram na reunião, que vocês viram em Nakuru, juntos, os dois temíveis profetas que estão andando aqui. E ele agora está conectando, ele está conectando-os aos eventos de Êxodo, os eventos no Egito, onde um deles, na sua identidade, ele tem a capacidade e o poder e a autoridade, foi dado a ele para ferir o Egito com pragas, tantas vezes quanto quisesse. Então agora você pode conectar. Então o Senhor está fazendo tudo isso para trazer à tona, para trazer à realidade a identidade dos dois servos que vocês registram todas as vezes que vocês vão às reuniões e vocês veem os dois ministrando juntos. Vocês veem que eles têm alturas diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles têm aparência diferente algumas vezes. E algumas vezes fazem coisas diferentes e algumas vezes a mesma coisa. Mas vocês podem ver que eles são totalmente diferentes. Então agora o Senhor comanda um deles nesta noite passada para ferir a terra com uma enfermidade, para ferir a terra com uma praga. E vocês se lembram que aquele mesmo é o mesmo que foi ao Rio de Janeiro, no Brasil, quando ele feriu o Brasil com Zika vírus. E então ele foi até São Paulo e ele foi a uma das maiores igrejas no Brasil, em São Paulo, e feriu o Brasil com Zika vírus. E então ele foi às montanhas e feriu a terra em uma montanha em São Paulo, e ele então ali feriu a terra. Ele feriu a terra com o Zika vírus, uma praga. E você pode dizer que ele é o mesmo que veio ao vivo na rádio aqui, ao vivo nesta rádio, e feriu a terra com o vírus da ebola, que ainda é uma história em desenvolvimento, desde que aquela profecia foi dada, e então se cumpriu. Vocês agora podem distinguir os dois. E eu li para vocês o livro do Apocalipse 15, dos versículos 1 a 3. Então você começa a conectar e começa a entender que, baseado na identidade deles, as marcas da identidade deles, a capacidade e a autoridade e o poder e o mandato que é dado a eles, então você pode conectá-lo com Êxodo, onde ele feriu o Egito. O livro do Apocalipse, capítulo 9, povo amado, versículos 20 e 21, Apocalipse 9, versículo 20 a 21, olha o que ele diz. Ele diz: o resto da humanidade, Apocalipse 9, 20 e 21, ele diz: o restante dos homens que não foram mortos por estas pragas, ainda não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra, ídolos que não podem ver ou ouvir nem andar. E eles não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos e corrupção. Então vocês veem muito bem
Povo amado, Ele está estendendo isto para vocês? Ele está abrindo isto para vocês? E vocês podem também pegar em Apocalipse 16, versículos de 2 a 4 também. Então você começa a entender a identidade dos dois profetas que eles têm. E um agora, ele dá um passo à frente e é dado a ele o comando para ferir a terra com praga. Lembre-se que ele feriu a terra com ebola, ele feriu a terra com zika vírus e recentemente ele feriu a terra com uma enfermidade que ele descreveu como bolhas, que virá sobre toda a terra, bolhas, e que elas, quando estouram, elas se formam uma úlcera e elas se tornam escuras sobre a pele. É uma enfermidade massiva e insuportável que vai ferir a terra. Mas o mais importante agora é que você começa a entender que eles têm um papel. E o papel deles se estende além desta dispensação. Quando agora a igreja tiver sido conduzida, quando eles, os profetas, conduzirem a igreja para dentro da segurança do céu. E então há um teatro, uma cena de guerra que se desenvolve aqui. Então ele está dizendo que eles têm autoridade e poder, a capacidade e a missão de ferir a terra com pragas tantas vezes quantas quiserem. Por quê? Porque os habitantes da terra começam a adorar a besta. Toda a terra entra em adoração de ídolos, em adoração satânica. Toda a terra entra em adoração satânica, adoração de ídolos, e se recusam a se arrepender. E eles vão por toda a terra. Então os profetas do Senhor vão por toda a terra, dizendo ao povo da terra: não adorem a besta, o Senhor é Deus, adorem somente o Senhor. Então eles se transformam na luz santa dentro daquelas trevas. Mas neste processo, os habitantes da terra não ouvem. E se você ler cuidadosamente, você vê que eles têm um papel maior, que eles voltam mais tarde nesta missão muito misteriosa de Deus, para purgar a terra da adoração demoníaca, para purgar a terra, para purificar a terra da adoração a ídolos, para que toda a terra possa adorar somente o Senhor. Povo amado, e então nesta hora, ele está usando esta profecia e o cumprimento da zika vírus, a praga e a ebola e aquele que lhe deu recentemente. Então agora uma outra praga está vindo para atingir as crianças. Ele está usando isto sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ambiguidade, para claramente identificar os dois e a missão deles, e para fazer ressoar este alarme nos ouvidos da igreja, e para dizer para a igreja: olha, o Senhor, o Deus do céu, Ele agora está preparando os seus principais, que vão agir, que serão os atores principais
na dispensação além do arrebatamento. Então preparem-se. Ele está se preparando para a dispensação depois que a igreja tiver sido levada embora. E isto só pode te dizer que o tempo acabou. Os degraus já desceram. Fiquem prontos, aprontem-se. Preparem-se em justiça. Abandonem o pecado. Arrependam-se e recebam Jesus. E entrem para dentro da segurança da eternidade com Deus. A segurança do céu. Fiquem fora disto. O Messias está vindo. Prepare o caminho, povo amado. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. E vocês sabem muito bem que em Lima, Peru, ele identificou o outro, aquele outro dos dois profetas. Este é um tempo tremendo e histórico na história da igreja. Obrigado, muito obrigado, Baruch Hashem.